Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Boa noite, meus queridos. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula de química. Como vocês demoraram para entrar, eu resolvi gravar. Não, gente, eu gravei porque eu não estou na minha casa está pintando, eu tive que sair para casa da minha mãe. Então, para eu dar aula às 7h30, para depois eu ir buscar a minha menina que está na casa da avó, da outra avó, para levar, vai ficar muito tarde. Então, resolvi gravar e deixar para vocês, tá bom? Fiquem bravos comigo não, tá? Aqui, hoje então, como a gente havia combinado, nós vamos continuar nossas atividades lá das funções inorgânicas, ok? Então, preparei algumas atividades para nós fazermos. Preparei hoje mais algumas de óxidos, porque eu percebi que óxidos vocês tiveram bastante dificuldade, não foi? Então vamos lá nas nossas funções inorgânicas. Olha lá. Então, ó, vamos para a primeira. Ó, te dei aqui uma reação química. Você está vendo que nessa reação você tem um óxido com água. Você sabe que óxido com água ou forma ácido ou forma base. Nesse caso, formou o quê, gente? Olha, formou uma base, um ácido. Começou com H. Então, se formou um ácido, quer dizer que esse óxido aqui é um óxido ácido. Que doideira é essa que está acontecendo com a minha caneta? Esse aqui é um óxido ácido. Esse óxido aqui, quando nós juntamos ele com água, ele simplesmente não reagiu. O que isso significa? Quem que não reage? É o óxido neutro, que não reage com água. Então, esse aqui é um óxido neutro, certo? E esse daqui reagiu com água, formando uma base. Então, a gente conclui que ele é um óxido básico. Tá? Então, ó, nas equações acima do comportamento mostrado pelos óxidos, conclui-se que K2O é peróxido? Não. CO é um óxido neutro ou indiferente? Sim. Então, nós vamos marcar ele, ó. K2O é um óxido ácido? Não. N2O5 é um óxido duplo ou misto? Não. N2O5 é um óxido básico? Não. Ele é simplesmente um óxido ácido. Certo? Depois, ó, sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos presentes na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida?
Então, gente, olha só, a gente sabe que óxido básico tem que ter família 1A ou 2A no início. Então, esse aqui, por exemplo, eu já sei que ele vai ser básico. Então, ele não serve para mim. Esse aqui, ó, tem família 2A. Também tem básico. Não serve para mim. Eu sei que o CO é um óxido neutro. Olha só. A gente decorou que os neutros são o CO, o NO e o N2O. Então, se ele é um óxido neutro, quer dizer o quê? Ele também não é um parzinho de óxido ácido. E ele aparece aqui também, ó, de novo CO. Então, a única opção que tem 2 óxidos ácidos é a letra C. Olha, o CO2, você sabe que quando você juntar ele com água, ele vai formar o H2CO3. E o SO3, quando você juntar ele com água, você sabe que ele vai formar o H2SO4. Todo mundo entende isso aqui? Lembra que eu falei com vocês, ó, quando você fizer ele com água, a dúvida que vai aparecer é o seguinte: vou formar um ácido ou vou formar uma base? Então, você vai prestar atenção nos elementos que você tem. Quais são eles? Ó? O C, o O e o H. Qual deles é o único positivo? O H. Então, é o H que vem na frente. Se o H vem na frente, quer dizer que a gente vai formar um ácido. Então, eu vou colocar H2CO3. O O é o último. Nesse caso aqui, ó, quais são? O S, o O e o H. Qual que é o único positivo? O H. Então, o H vem na frente. H2 e o O vem por último. SO4. Formou o ácido. Certo? Beleza. Então, vamos para o próximo. Ó. Alguns solos apresentam um certo grau de acidez, o que os torna pouco adequados para o plantio. Para reduzir essa acidez, poderia ser misturado a esse solo a seguinte substância. Então, normalmente, para neutralizar um ácido, a gente usa uma base, certo? Só que nesse caso aqui, ele quer neutralizar uma acidez e ele não te deu nenhuma opção de base, tá vendo? Lembra daquela equação que a gente falou que se você juntar um ácido com um óxido básico, esse óxido básico, ele vai fazer as vezes da base. Isso aqui vai continuar formando o quê? Sal e água. Então, ao invés da gente procurar uma base agora, a gente vai procurar o quê? Um óxido básico, que faz as mesmas vezes. Então, você sabe que o óxido básico, ele tem que ter um elemento da família 1A, um metal aqui no início, um AL2A. Um AL2A, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar quem? A cal, que é o óxido de cálcio. Quando eu colocar essa cal junto com a água, quer dizer, vai vir a água da chuva, ou o fazendeiro vai irrigar a plantação dele, o que vai acontecer com o solo? Vai formar quem? Vai formar o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, que é a base que eu estava querendo. Tá vendo? Então, por isso que você pode usar o óxido básico no lugar da sua base. Ok? Mais um, ó. O rubi é constituído por Al2O3 predominantemente. A coloração vermelha deve-se a pequenas quantidades de Cr2O3. Escrevam os nomes dos compostos citados. Então, você está vendo, é um óxido, certo? Então, a gente pode, olha só, o alumínio, você lembra que ele só tem uma única valência? Ele está naquela relação nossa de NOx fixos. Então, eu posso falar que esse composto aqui é simplesmente o óxido de alumínio. Gente, isso aqui é algum problema do PowerPoint, tá? Já aconteceu antes comigo.
Agora vou ter que continuar do jeito que tá mesmo. Posso chamar de óxido de alumínio só, ou eu posso olhar as quantidades. Então, eu tenho 3 oxigênios e 2 alumínios. Então, eu vou chamar ele de trióxido de alumínio. Posso chamar também. Tá? Então, a nomenclatura, como ele não especificou qual que ele quer, eu posso usar tanto a nomenclatura de NOx, que é essa aqui, quanto a de quantidades de elementos, de átomos. Esse outro aqui, olha a situação. O cromo não está na minha lista de NOx fixos. Eu estou vendo que tem um 2 aqui. Esse 2 é a valência do oxigênio. O 3 é a valência do crômio, certo? Então, eu posso chamar ele de óxido de cromo ou crômio, tá, gente? 3, crômio 3, ou posso falar que ele é o trióxido de crômio. É cromo ou crômio, tanto faz, tá? As duas nomenclaturas estão corretas. Você pode escolher a que você quiser, ok? Número 5, olha lá. O sonar, equipamento usado em submarinos para detectar a posição de objetos imersos em água, utiliza-se da emissão de ultrassom e da recepção e identificação do eco. Para tanto, ele é provido de uma pastilha de titanato de bário, que pode ser obtido a partir da reação entre um óxido de titânio e o hidróxido de bário. Identifique nas opções adiante o óxido usado na reação citada e sua devida classificação. Então, olha uma coisa. O sal que ele te deu é esse aqui, ok? Você sabe que as valências são trocadas. O bário é a parte positiva e o TiO3 é a parte negativa. Nós não sabemos que a família do bário é a família 2A? Então, você concorda comigo que deveria ter descido um 2 para cá e não aparece esse 2? Por que não aparece esse 2? Porque deve ter descido um 2 de cá também. E eles devem ter sido o quê? Simplificados um com o outro. Por isso que ficou BaTiO3. Certo? Aqui, para que eu usei isso? Para eu descobrir a valência desse TiO3. Olha só. O TiO3. Ou posso fazer de outro jeito também, quer ver? Vai ficar mais fácil ainda de vocês identificarem. Vamos pegar o Ba. Agora que eu lembrei desse outro jeito, ó. O BaTiO3. Olha só. Vamos fazer o joguinho da velha dele aqui, ó. Vamos achar o NOx do titânio. Então, ó, o Ba, eu sei que é da família 2A. Então, ele é mais 2. Mais 2 vezes 1, mais 2. Certo? O O é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para dar zero, quanto que é a valência do titânio sozinho? Olha, 4. Então, o titânio sozinho é 4. Tá? Ele quer saber qual o óxido formado por esse titânio. Então, o óxido não vai ser o titânio junto com o oxigênio? Eu acabei de descobrir que a valência desse titânio é 4. A valência do oxigênio, eu sei qual que é, ó, 2. Então, vem 2 para cá, 4 para lá. Vai ficar Ti2O4. Como que a gente faz? Simplifica, ó, divide por 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então,
O óxido é o TiO2. Ó, vou repetir, presta atenção. Ele me falou a fórmula de um sal de titânio que foi formado a partir da reação de um óxido com uma base, certo? O que acontece? Esse óxido aqui é um óxido ácido, olha. Juntou, formou com uma base, formou sal e água. Eu peguei o sal e descobri a valência ou o NOx do titânio. Ai, meu Deus, espera aí. Descobri a valência do titânio. Eu queria esse aqui, ó. Nesse sal. E peguei esse mesmo titânio com valência 4 e formei um óxido com ele. Juntei ele com oxigênio. Ó. 4 para lá, 2 para cá. Simplifiquei por 2 dá 1, por 2 dá 2. TiO2. Aí você tem 2 TiO2 aqui, olha. Um é peróxido e o outro é anfótero. No peróxido, você lembra quando que eu tenho um peróxido? Quando o NOx do oxigênio vale quanto? -1. Nesse caso, o NOx do oxigênio ficou sendo -1? Não. Então, ele é um óxido o quê? Anfótero. Aí você vai falar, ué, Patrícia, mas você falou pra gente que os anfóteros eram o ZNO e o Al2O3. Verdade. O ZNO e o Al2O3, gente, são os óxidos anfóteros mais famosos e mais usados. Existem outros. Você precisa decorar esses aqui. Os outros, quando aparecer, eles vão aparecer nessas condições aqui, ó. Você vai acabar deduzindo que são óxidos anfóteros. Tá bem? Se ficaram com dúvida, depois vocês me falam, ok? Esse aqui saiu uma marquinha d'água, gente, mas vocês não importam com ela não, tá? Por favor. Ó, os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o gás sulfuroso, que é o SO2, e o monóxido de carbono, que é o CO. O SO2 é proveniente das indústrias que queimam combustíveis fósseis, carvão e petróleo. Já o CO provém da combustão incompleta da gasolina em veículos automotivos desregulados. Sabendo-se que o SO2, causador da chuva ácida, e o CO, causador de inibição respiratória, são óxidos, suas classificações são respectivamente. Ó, de novo, nós já falamos hoje. O CO é que óxido, gente? Lembra aí, ó. O CO de cara, você tem que olhar para ele e lembrar que ele é um óxido o quê? Neutro. O SO2, quando você olha, você já vê, ó, não tem nem família 1A, nem família 2A junto com ele, né? Então, o SO2, ele já falou que ele é causador da chuva ácida. Então, quando ele é misturado com a água, ele vira o quê? Ele vira um ácido, H2SO3. Então, ele é um óxido o quê? Um óxido ácido. Então, a classificação é respectivamente ácido e neutro. Nós vamos marcar a letra E. Ok? Tudo bem até aqui? Depois, olha, nós temos outras reações, ó. Temos um óxido que reagiu com água e formou um ácido. Temos um óxido que reagiu com água e não reagiu. Ó, você tá vendo como que tá repetindo esse bendito desse CO? Grava ele, hein, meu povo? Ó, você já sabe que ele é um óxido neutro, tá? Esse aqui, que reagiu com água e formou um ácido, vai ser um óxido ácido. E esse daqui, que reagiu com água e formou uma base, vai ser um óxido básico. Ok? Então, o que nós vamos marcar aqui? Ó? O CO é um óxido neutro ou indiferente. Eu acho que nós já fizemos esse, né? Tá repetido, né?
Ah, desculpa, nem prestei atenção direito. Ó, número 8. A alternativa que apresenta a reação entre um óxido ácido e um óxido básico, produzindo um sal de reação básica é. Então, gente, olha isso. O óxido ácido mais água forma um ácido. Ih, tá bravo hoje esse negócio aí. Forma um ácido. O óxido básico mais água forma uma base. Certo? Se eu pegar lá o óxido ácido mais uma base, lembra que a gente falou que o óxido ácido ele vai fazer as vezes do ácido. Então, se eu vou juntar ele com uma base, ele vai formar sal e água. Ah, e ao invés, ó, agora eu tenho um ácido no meu laboratório, mas eu vou juntar esse ácido com um óxido básico. O ácido, junto com o óxido básico, ele também vai formar sal e água. Certo? Então, ó, o óxido ácido faz as vezes do ácido quando está junto com a base. O óxido básico faz as vezes da base quando está junto com o ácido. E quando eu não tiver nem ácido e nem base, vou colocar um óxido ácido junto com um óxido básico. Aí os dois vão fazer as vezes do ácido e da base e vai formar sal e água? Não. Por quê? Porque o óxido ácido não tem H. O óxido básico não tem OH. Então, não tem de onde tirar não tem de onde tirar a água. Então, vai formar simplesmente o quê? Sal. Só sal que ele vai formar. Que é o que acontece nesse caso aqui, ó. Ele está pedindo a reação de um óxido ácido e um óxido básico. Então, ó, eu tenho óxido ZNO é óxido ácido. Ele é o quê? Anfótero. Certo? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho um óxido ácido e tenho um óxido básico. Nesse caso aqui, eu tenho um óxido básico, um óxido ácido. Aqui também, ó, básico, ácido. O Al2O3 não, é anfótero. Então, eu tenho 3 opções, mas aí ele vira e fala assim, ele quer que produza um sal de reação básica. Como que é isso? Ó, o primeiro sal que foi produzido foi o CaSO4. Aí, gente, olha só. O CaSO4, ele veio de qual base? Ó, ele veio do CaOH2. E ele veio de qual ácido? Do H2SO4. Essa base é uma base forte, fraca ou moderada? Forte. Família 2A, não é? E esse ácido aqui é um ácido forte, fraco ou moderado? Forte também. Então, quer dizer que esse sal não tem ninguém prevalecendo, nem a base, nem o ácido. Então, ele é um sal o quê? Neutro. Ele é um sal neutro. Não é esse que eu estou procurando. O outro, olha só, o outro sal é o Na2CO3. O Na2CO3, de novo, você vai fazer a mesma coisa, ó. Ele veio de qual base? Do NaOH. É só você acrescentar o OH no final. E o CO3 veio de qual ácido? O H2CO3. Certo?
Essa base aqui, família 1A, ela é uma base o quê? Forte. E esse ácido aqui, quem lembra? A gente falou um monte de vezes. Esse ácido aqui é um ácido fraco. Por quê? Logo que ele é formado, na temperatura ambiente, ele se decompõe em água e CO2. Então, na hora que você fizer o sal, quem vai prevalecer? A base é forte, o ácido é fraco, não é a base que vai prevalecer? Então, esse sal aqui, ele é considerado um sal básico, porque a base que formou ele é mais forte do que o ácido. Então, esse aqui é o que a gente está procurando. A letra C que a gente vai marcar. Beleza? Então, tá bom. Então, ó, o outro. Vamos para o número 9. Calviva é o óxido de cálcio. Eu vou falar mais sobre isso na outra aula, tá, gente? Sobre esses sais neutros, básicos e ácidos. É o óxido de cálcio. Escreva a equação da cal viva com a água. Então, a cal viva é o CaO, reagiu com a água. Você sabe que o Ca é família 2A. Então, entre os positivos, ó, o Ca, o O ou o H, quem é o mais positivo? O Ca. Então, é ele que vem na frente. Se é ele que vem na frente, quer dizer que vai formar uma base. Então, vai formar CaOH2. Por que na agricultura a cal viva é adicionada ao solo? Porque ela é um óxido básico. E aí você vai colocar aí, ó, e em presença de água, é capaz de neutralizar a acidez do solo. Hoje foi trash, hein, gente? Essa canetinha me deu uma rata hoje, hein? Puxa vida! Demais da conta, ó. Comeu meu C. Deixa eu ver. Ah, apareceu, ó. É capaz de neutralizar a acidez. Ó, acertei o corte do T. Do solo. Ok? Então, olha só. Essa aula de hoje, ela vai ficar como uma revisãozinha que nós fizemos de óxidos. Porque vocês viram que todos os exercícios de hoje são de óxidos. Tá bom? Se ainda vocês tiverem ficado com dúvida, entre em contato comigo para eu poder tirar essas dúvidas de vocês na próxima aula. E na próxima aula eu vou falar então sobre aqueles sais que são produtos de ácido forte, ácido forte, base fraca, ácido fraco, base forte. Tá bem? Pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Ok? Beijo gostoso para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, tá?